Papo legal, pai d'égua aqui, porque a Implemax precisa ficar conhecida no Brasil e agora no mundo, ainda mais através do TikTok, que tem mais de 1 bilhão de usuários. Meu amigo, mais de 1 bilhão de usuários tem essa plataforma. E também para o meu amigo, o Rodrigo Santos da Solution Service, e precisando de material, qualquer tipo de material, máquina, escavadeira, máquina para tirar entulho, fale lá com a Solution Service, procura aí, é a primeira que aparece logo no Google, Solution Service, tá certo? E também o nosso amigo, o Adilson Brasil, mas não é o Adilson Brasil cronista, Adilson Brasil da Via Norte Camisa Brasil, que vai partir, a partir do mês que vem, vai vestir a difusora do Pará. Robson, tem abraço, Robson? Tem abraço sim, sempre em nome também de Fernanda Luz, bolos decorados, MacGyver. A melhor boleira de Ananindeua. Não tem pra ninguém. Você pode entrar em contato pelo 983053068, MacGyver. Beleza. Barbosa Neto, boa noite. Sinta-se à vontade, é uma satisfação incomensurável poder recebê-lo aqui na nossa humilde difusora. Um abraço, cumprimentar você, cumprimentar o público de casa, quem já está nos acompanhando através do canal da difusora, no TikTok, né, nas redes sociais. Dizer que a voz está um pouco arrastada, a virose me alcançou, mas nada que atrapalhe falar um pouco mais baixo. Cumprimentar aqui o nosso confrade, Robson, né? Robson Luz. Isso, significa Luz. Que a empresa de eletricidade do estado do Pará poderia contratá-lo, né? Porque quem vai te atender? Robson Luz, então a luz chegou. A luz chegou. E chega a esperança também. E chega. Aí não chega a conta. Porque o Robson não leva, ele só vai. Então, beleza, por Robson, cumprimentar você. Um abraço. MacGyver, que é um grande amigo, um irmão, um colega de trabalho de muitas experiências aí, né? Aquele lance de transmitir um jogo fazendo o sinal. É você, que tem muita coisa pra gente contar, porque isso é legal, né? Quando você faz o que você gosta, quando a profissão que você tem como sobrevivência, ela é algo que te dá prazer, você faz com mais vontade e se esforça sempre para não deixar falhar. Barbosa, no primeiro momento que a gente traz um entrevistado aqui, a gente sempre pergunta quem é aquele cidadão, aquela personalidade, aquela autoridade que a gente traz aqui. Quem é Barbosa Neto? Bom, o Barbosa Neto se chama Isaías Leão Barbosa, é o nome bíblico, família de evangélico, minha mãe, meu pai, mamãe 75, vai completar, papai 77 anos, graças a Deus, meu pai cametaense, está em Cametá, tenho duas irmãs que residem em Cametá, parente, né? E minha mãe mora em Macapá, hoje eu sou residente de Macapá, tenho 51 anos, vou completar 52. No rádio, na comunicação esportiva, eu comecei no ano de 1998. 1998 me lembro o primeiro jogo e tenho tudo gravado na memória de como foi a minha primeira transmissão, como foi que eu cheguei a comunicação esportiva, até porque eu sou um apaixonado por futebol. Cresci ouvindo rádio, e a emissora que eu ouvia era a Rádio Nacional de Manaus. Era uma rádio que retransmitia Brasília. Você lembra quando a Nacional invadiu o país, que em quase todos os estados tinha uma rádio nacional? Sim. O meu avô gostava de ouvir a Nacional de Manaus, porque lá tinha um radialista, que naquela época, acho que eu não me empregava no rádio naquela época. E tem um colega nosso em Macapá que ele fala bem fininho, assim, parece. E não daria para ele. Naquela época era, opa, tudo bem, aquele negócio mais voz impostada. Né? Negócio mais grave. Né? Sou pai de 5 filhos, né? Graças a Deus, 4 homens e uma menina. Tenho como esposa, você já conhece, Dona Sim. Mariane, Sávio é meu filho com Mariane, enfim. Família de 7 irmãos. E a comunicação na minha vida, eu vou contar depois, Sim. mas este sou eu, né? Trabalho na comunicação e faço outras coisas para poder tentar manter a vida. Mas repito, está no coração, é prazeroso fazer o rádio esportivo, que virou, eu digo que o rádio se fez TV, né? Porque o rádio tem imagem agora, inclusive eu estou cuidando da minha aparência. Eu estou com um boné aqui porque eu estou mandando dar um grau no meu cabelo,
Eu sou parece o Robson, se eu tirar o boné, você vai ver que eu sou parecido com o Robson. Não tem mais telhado. É verdade. Lá, né? Então eu já dou uma escondida aqui. Acho que não tem problema não, né? Não, mas quando? Aí eu sou essa pessoa que gosta do rádio esportivo e agora migrando para televisão, canal de TV e as emissoras. Quem não, eu acredito que a grande maioria das emissoras já estão nas redes sociais. Se não tem, é 0%. Inclusive emissoras. Eu estive outro dia transmitindo um jogo fora. Eu gosto de ir, eu gosto de conhecer. Sim. Eu gosto de ter novas experiências. E numa transmissão dessas aí fora do meu estado, até fora do país eu já estive, e um colega estava dizendo que existem cidades no interior de São Paulo que não tem mais antena de rádio. É mesmo, Barbosa? Não tem mais. Tinha 2 emissoras numa pequena cidade do interior de São Paulo. E ele não citou o nome, ele falou algumas, porque assim, São Paulo tem muitas cidades. Sim, claro. São muitas. Ele disse que não existe mais antena. Agora é tudo na internet, é tudo rádio web. Então você está falando de modernidade, de imagem no rádio. Isso aí pode ter certeza que é o futuro. Nós estamos aqui no TikTok. É verdade. Então, para você ter uma ideia. Barbosa, como foi que começou a tua carreira no rádio, na comunicação? Foi algo inato ou alguém te levou a isso? Rapaz, olha, eu fico às vezes pensando, e eu vou citar aqui eu digo que a profissão é prazerosa, Robson. Sim. E você que está nos acompanhando. Ela é prazerosa porque eu viajo bastante, conheço muito. E outro dia eu estive com um filho, né, que trabalha comigo, e ele nunca tinha assistido uma final. O Flamengo jogou em Macapá. Sim. Contra o Ipiranga pela Copa do Brasil, e ele era garoto. Sim. E eu já estava trabalhando na comunicação e levei para ser mascote. Mas ele nunca viajou comigo para fazer uma transmissão. E ele foi para Montevidéu, no Uruguai, na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. E eu fiquei tão feliz em ter o meu filho do meu lado, porque eu vi a felicidade dele, né? Que ele disse, inclusive para mim, quando ele me deu um abraço assim, disse, feliz. Ele disse assim, tanta gente gostaria de estar nesse lugar onde nós estamos aqui, e nós estamos vendo uma final de Libertadores com Flamengo e Palmeiras jogando em Montevidéu. Então, isso é o primeiro ponto, é o primeiro passo. Eu até digo assim, será que eu sou merecedor? Deus me permitiu ter essa bênção. Mas a comunicação na minha vida, você me perguntou como foi que surgiu o rádio. O rádio surgiu em 98, porque eu era locutor de loja, mas eu falei que eu escutava o rádio com meu avô. Sim. O meu avô era fanático, ferrenho, torcedor de um clube aqui do Pará. Se você quiser, eu posso até citar. Pode falar, seu avô, não é você? Meu avô era torcedor do clube do Remo, que ele morava no interior, e os remos que ele comprava, ele mandava desenhar o escudo do clube do Remo. Tá entendendo? Então ele escutava e eu escutava com ele, porque eu sempre gostei de conversar com alguém de mais idade. Tem mais conteúdo, não é para aprender. Eu viajava do interior para a cidade com meu avô, todos os meu irmão, meus tios. É de Cametá, né? Sou cametaense, Sou paraense de Cametá. Então todos os jovens, garotos, a gente embarcava no meu avô. O meu avô serviu o exército, ele foi para a Segunda Guerra. Meu avô, ele tinha Qual é o nome dele? Basílio Rodrigues Barra. Olha só. Meu avô já tem muito tempo de falecido, eu não tenho. Eu tô com 52, eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos por aí, né? 10 anos. Era na faixa de 10 a 12 anos. Sim. E eu sentava perto do meu avô na canoa para ouvir o que ele tinha para me contar, a experiência que ele tinha. Então, a comunicação começou na minha vida de uma outra forma. Mas o rádio esportivo foi que eu era locutor de loja. Curioso esse emprego, né? Em que eu fui para uma cidade e queria trabalhar e fui tentar um trabalho e o cara disse, eu queria ser vendedor na loja, Robson. Queria trabalhar de vendedor, que eu já era acostumado, que eu fui feirante. E o cidadão dono da loja, o seu Santos, o nome dele, até hoje, ele é dono do mercantil hoje, de um grande comércio. Ele disse, não, eu não tenho interesse em vendedor, eu tenho interesse no locutor. Você é locutor?
Você sabe quando tu tá precisando de um trabalho? Nasci falando. Não, mas você sabe quando vai ter uma construção aqui, Sim. né? Aí você chega lá e diz assim, eu sou pedreiro. Aí você chega lá e diz assim, tá precisando de pedreiro? O cara fala, não, eu só tô precisando de carpinteiro. Eu me transformo em carpinteiro na hora, meu irmão. Vou serrar a tábua, vou colocar, entendeu? Uhum. E eu fiquei pensando, ele perguntou novamente pra mim, você é locutor? E Deus sabe desse dia, desse momento, da minha dificuldade, foi um momento de separação do meu pai com a minha mãe. Olha só. E eu tinha que, já com família, 2 filhos, precisando de um emprego. Eu disse pra ele, eu sou locutor. Ele falou, isso 11 da manhã. Ele falou, então vá e faça um teste ali na frente. Pegue o microfone, anuncie essas coisas aqui que eu quero ouvir você falar. E eu falava um pouco e olhava para ele. Falava um pouco e olhava para ele. Deu 12:15 e bem em frente à loja dele tinha uma barraca de vender comida. E estava cheirosa, rapaz. Uma carne assada de panela muito cheirosa. E eu olhei para ele, deu 12:30, eu fui lá. Eu falei assim, ele estava escrevendo, não olhou para o relógio. Eu falei assim, mestre, eu falei, até meio-dia, já passou meia hora do meio-dia. Ele falou, mestre, e aí? Ele falou assim, olha, eu gostei de você. Você está contratado para trabalhar. Fui trabalhar de locutor de loja. Esse é o primeiro ponto. Aí de locutor de loja eu fui crescendo. O pessoal gostou. Locutor de loja, ele tem que ser aquele comunicador ousado. Ele não tem que se esconder. Sim. Ele tem que ir para fora. E eu fazia uma brincadeira na frente da loja que eu pegava uma calça jeans, né? E falava assim no microfone, você já comprou calça jeans? Ia passando o cidadão, você já comprou calça jeans? Venda pra cá, pro... Você já comprou calça jeans? Aí o cidadão dizia, ainda não. Eu disse, então pegue nessa calça. Eu dava uma perna da calça pro cidadão e dizia, puxe pra lá. Aí ele puxava, e eu fazia o H, que eu tava puxando também. Quando ele puxava pra lá, eu levava a minha pra lá, que era pra não abrir aqui embaixo, né? E eu conseguia. Tu viu como ela é forte? Ela não rasga e essa calça tá na promoção. Entre. E aí eu empurrava o cliente para dentro da loja. E esse meu estilo foi conquistando até o ponto de um grande empresário lojista do estado do Amapá. E lá com o meu patrão e dizia, me dá esse locutor aí. Sim. Eu gostei desse cara. Comprar teu passe. Comprou meu passe. E o seu Santos, mas o meu locutor disse, não te preocupa que depois ele volta. Isso no mês de dezembro. Ele queria vender, né? Muita duplicata para pagar, né? Aí me levou. Fui trabalhar na grande loja, quem conhece Macapá, na Cândido Mendes com Padre Júlio. Tava com que idade, Barbosa? Cara, isso foi em 1995. Foi em 95, eu sou de 71. Eu tinha já... O Ismael nasceu, o Baqueta estava com 3 anos. 20 e poucos anos atrás, eu acho. Nessa faixa. Aí eu ainda não tinha feito essa pergunta para mim, a questão da idade, né? Mas eu comecei a trabalhar de locutor de loja em 1995. Sim. Depois da Copa de 94, eu fui para o Amapá em 92. Sim. 92, 93 eu fiquei. 94 eu voltei para o Pará. Aí não deu certo. Porque Deus às vezes não, Deus ele te direciona, às vezes você não entende que aquele é o teu caminho. Fui direcionado para lá, acabei voltando e voltei para lá de novo em 95, aí fui trabalhar de locutor de loja nesse período. Aí foi nessa época, trabalhei nessas lojas e por acaso, eu posso contar aqui, né? Fique à vontade, o programa é seu, pode falar o que você seu, quiser. Deixa eu contar para vocês fica à assim, porque vontade. eu tenho um filho que ele é cadeirante, o meu primeiro filho tem 33 anos, Sim. completou agora dia 8 de abril, 33 anos, Ismael Carlos Souza Barbosa, o nome escolhido pela mãe. E então Deus me deu esse filho para, tipo assim, testar minha paciência e entender que o filho ele é um presente, não importa se ele tiver, porque o meu filho não tem defeito. Sim. Para o pai e para a mãe não existe defeito. Ah, esse menino, se você falasse, esse menino é orelhudo, como falava para mim. Para a mãe não é, para a mãe é linda e perfeita a orelha dele. Tá entendendo? Então eu Que dizem que elogio de mãe não funciona. não vale, tem que ser de alguém de fora. E eu locutor de loja, 95, 96, e dia de domingo era minha folga, que hoje não tem mais folga, Não né? tem, O comércio funciona de domingo a domingo. É verdade. Eu vi aqui a Ananindeua, a uma loja, que eu não vou citar o nome porque ela não é patrocinadora, Sim. quando foi eu citarei. Sim.
essa loja aberta, e eu passei e disse, olha, a loja está aberta, e o cidadão que ia me conduzindo no veículo disse, não, aqui não fecha nada, é de domingo a domingo, funciona tudo. Então, eu estava em casa assistindo filme, que eu gosto muito de cinema. Sim. Eu sempre gostei de cinema. O Rock Balboa assisti todos aqui em Belém, no cinema 1, no cinema 2, ali na Presidente Vargas. Sim. A gente ficava na fila esperando uma turma sair, terminar de assistir isso. O Rock 4, eu fiquei 2 sessões esperando a turma sair para me assistir o filme. Cine Palácio. No Palácio, Aqui em Nazaré tinha uns cinemas também. Sim. Cinema Nazaré. Isso, Tinha uns que era proibido para menores. Mas a gente entrava. o segurança fazia assim. Na frente da igreja, pô, que condição. O segurança dizia assim, olha, compra o teu ingresso. A gente comprava, eu entregava o segurança, mas ninguém sabe nem se existe, né? Aí ele falava, quando estiver passando, ele tirava a costa dele da parede, passava por trás da costa dele e ia embora lá para dentro. Estava vendendo o ingresso, né? Uhum. Então, eu estava em casa no ano de 1996, não lembro precisamente da data, e um rapaz, ele tinha deficiência na perna. Ele caminhava ele tinha a perna fina. Ele promoveu um torneio. Paralisia infantil, né? Eu nunca perguntei. Mas deve ser, porque teve muito isso, aconteceu muito, né? E ele era casado, vizinho nosso, em Macapá, e ele tinha uma esposa e 2 filhos. E ele promoveu um torneio de futebol. E no torneio ele disse assim, eu vou colocar um narrador, Sim. um locutor. Eu não sabia de nada, eu estava assistindo o filme em casa. De repente, por volta de 9h30 da manhã, ele foi em casa e perguntou para minha esposa, que era na época, a Cristina, ele disse assim, o seu marido, ele não é locutor? Ela disse, por quê? Porque o meu locutor não veio pro torneio, o pessoal não quer jogar, eles querem o dinheiro de volta, e eu já gastei o dinheiro para comprar a premiação. E eu escutei aquela conversa. Moral da história, ela foi lá comigo, me convenceu, e eu tava com esse filho que é cadeirante, o Ismael. O Ismael Super, que faz o rádio comigo lá de plantonista. Sim. Eu tava com o Ismael e com o Baqueta sentado assistindo o filme do Máscara. Vocês lembram? Sim. O primeiro filme do Máscara? Eu me lembro até do filme. Dizem que depois dos 50 a gente não tem uma memória tão boa. Mas eu consigo lembrar de algumas coisas. Algumas ficam, né? Ficam. Aí o rapaz disse assim, poxa, me ajude aí. Eu fui. Eu não tinha narrado ainda, oficialmente nada. Só que eu tinha noção. Eu escutava. Outro dia eu viajei de Belém para São Luís do Maranhão. Outro dia não, já faz um tempo. Eu viajei com o Jorge Luiz. Vocês lembram que teve um jogo da Copa Verde, Paysandu e Santos do Amapá? Lembro. Que não pôde ser em Macapá porque o estádio não tinha capacidade para 10 mil pessoas. Foram jogar no Maranhão. Uhum. E eu fui narrar esse jogo. E quando eu estou na aeronave, entra no avião Jorge Luiz. Fala, Barbosa, tudo bom? Como é que tá, cara? É isso, filho! Um abraço pro Jorge. Aí eu disse, quando descemos no aeroporto em São Luís, eu falei assim, Jorge, até um ex-cunhado meu, que era irmão da Cristina, que é irmão da Cristina, né? Ele foi me buscar no aeroporto. Sim. Eu disse, Jorge, você vai para onde? Ele me deu o endereço e esse rapaz que foi me buscar, o Marquinho, ele deu uma carona pro Jorge. Eu ofereci para ele a viagem. Ele falou, vou passar na frente do hotel, deixo ele. E eu disse assim, poxa, eu tô com o Jorge, que eu escutava no rádio. O Jorge Luiz eu escutava no rádio. No tempo da Marajoara. Isso, uau. Eu escutava o Jorge e eu tive o privilégio de... Eu ligo pro Jorge hoje, eu falo com ele no telefone. Então, eu escutava o rádio. Eu cheguei lá para ajudar o rapaz, tinha uma tenda, peguei o microfone. Tô respondendo a primeira pergunta, tá demorando? Sim, mas tá bom, vai lá, o negócio é esse. Rapaz, aí eu peguei o microfone e comecei a narrar. Eu digo, pega o nome de todo mundo com o número da camisa e traz para mim, para eu poder identificar. Ou então sentam aqui do meu lado que conhece todo mundo e vai falando. Aí quando eu não sabia o nome, eu falei, isso aí é o Zomba. Aquele ali é o Elton, aquele ali é o Bocora. Aí foi falando o nome e eu ia narrando, falando e aquilo. Porque na comunicação, vocês que trabalham no rádio esportivo, nós que trabalhamos nessa área, quando você vê um radialista narrando um lance, que ele dá um migué, ele lê um comercial, então manda um abraço, que ele não sabe o nome do jogador.
É um segredo que eu tô te contando. Quando o MacGyver tiver domina a bola. Revelação é por isso então, MacGyver. De vez em quando você tá com a bola dominada, invadiu pelo lado direito, vai marcar o gol e eu não tô conseguindo ver, que eu não conheço esse jogador. Eu tô falando da rádio difusora, entendeu? Ele faz um lareado diferente. Então, aquela tua alegria, aquela descontração que você passa para o teu público, que antigamente era rádio mesmo. Hoje tem televisão, o pessoal tá me vendo. Antigamente, inclusive quando eu começava a transmitir um jogo de futebol, eu dizia, olha, como se você estivesse no estádio da minha cidade, em Macapá, no estádio Zerão, para você ter uma ideia, o time A ataca para o lado da Ivaldo Veras, o time B ataca para o lado... O cara criava uma imagem na cabeça dele de como era o ataque de cada time. Porque o narrador ele faz questão de dizer, domina a bola, ultrapassa a divisória pelo lado direito. Aí, bom, se ele está atacando pro lado da Ivaldo Veras pela direita, então ele está do lado contrário. Isso. Essa é a criação. Hoje não. Porque tem jogo, por exemplo, ontem nós estávamos transmitindo o jogo do Paysandu com o Fluminense, não poderíamos mostrar a imagem. Sim, verdade. Mas a pessoa acaba vendo e ouvindo, porque hoje é questão de escolha, de conquista, né? Você narra, o cidadão diz, eu gosto da narração do MacGyver. Então eu vou fazer o seguinte, eu assisto o jogo na televisão e vou ouvir MacGyver. E é assim que funciona. Então, eu fui narrar para o Vavá, só para concluir a sua primeira pergunta, o nome dele é Vavá, desse rapaz. Lá tinha 2 ou 3 policiais militares, que 2 inclusive são irmãos, o Márcio e o Elton. E o Márcio disse, rapaz, a gente tem um campo ali que a gente joga uma bola toda segunda-feira. E o finado Pepéua também, eram 4 militares, o Elton e o Márcio, o Pepéua e o Coló. E a gente faz uma bola ali, não tem narrador, tem uma cabine, um vereador fez para nós uma cabine, e a gente não tem um cara que narre. Você não quer ir narrar? Eu digo, não, eu sou locutor de loja. Não, mas a gente gostou do teu trabalho. Nisso me levaram, fizeram todo um sistema, foram me buscar na loja, eu saí mais cedo, na segunda-feira, cheguei lá, estava tudo montado o som para me narrar o jogo, eu narrei. Aí a partir dali eu conquistei o público do bairro, sou muito conhecido no meu bairro. Sim. E também um radialista me viu narrando. Ele era vizinho do campo. E no dia que eu passei na frente da casa dele, ele me chamou. E esse radialista chamado Soriano Dias, que inclusive eu mando um abraço aqui e desejo saúde para ele, teve um problema de saúde, está se recuperando. Ele me apresentou, ele me perguntou se eu não queria fazer um teste no rádio e acabou me levando para fazer o teste com uma pessoa chamada Luiz Carlos Cantanhede, saudoso, que já foi para andar de cima. Esse era a maior audiência do rádio, porque quando ele narrava, ele dizia assim, 59% de audiência para mim. E não se fala mais nisso. Então eu sempre vou ter mais que você. A narração dele era assim, Luiz Carlos Cantanhede. Foi assim que começou o trabalho do rádio esportivo. Do Barbosa Neto. E isso já vai quantos anos aí? Olha, 1998. 98. E eu vou te falar rapidinho o meu nome, como foi para criar o meu. Meu nome é Isaías Leão Barbosa. E eu cheguei na casa do Cantanhede para fazer o teste. Ele disse, suba. 2h30 da tarde isso. Ele estava tomando café e fumando um cigarrinho. Eu não fumo, mas ele fumava muito. Narrador, gostava. Aí ele disse assim, como é o teu nome? Eu falei meu nome para ele. Aí ele falou, vou narrar um lance. Você sabe que o repórter ele é o replay do narrador, que é o descanso da voz. Eu vou narrar um lance e você faz o replay. Domina a bola pelo lado direito, o jogador que é fulano de tal, vai no fundo, fez o passe para dentro da área, o atacante tocou de cabeça, a bola foi para fora. Repete isso aí. Aí eu fiquei olhando, bom, para me narrar, ele disse, não, o repórter ele cadencia um pouco mais, o narrador vai com 100 km por hora, ele vai com 70, com 80, entendeu? Bota o teu linguajar, tu tem que dizer assim, o jogador fulano foi para a direita, levantou a cabeça, fez o passe, o atacante tocou de cabeça, a bola foi para fora, tiro de meta, já cobrado pelo goleiro, informando o patrocinador. Segue 0-0. Aí ele me deu essa dica e fez o teste, ele gostou. Agora vamos ver o teu nome. Por que me chamo Barbosa Neto? O Neto é um apelido.
Ele disse, como é que vai ser o teu nome? O seu nome tem luz? Sim. Robson Nascimento Luz. O meu é assim, eu disse Isaías Leão Barbosa, ele ficou Isaías Leão. E aí, Isaías Leão? Não, Isaías Leão não. Isaías Barbosa. Ele lá na casa dele, e eu olhando para ele. Isaías Barbosa. Tem que ser um nome que seja agradável, que venda. Nome bom para vender. Isso. Aí ele falou assim, Leão Barbosa. Leão Barbosa, legal, gostei. E aí, Leão Barbosa? Tem algum apelido? Digo, eu fui feirante na feira, me chamava, eu tinha um cara que tinha um apelido, que o apelido dele era Bodinho. E eles diziam que eu era filho do Bodinho. Então ele me chamava de Lico, o meu apelido lá era Lico, não sei porquê. Eu tinha uma pessoa parecida comigo também. Enfim, aí eu disse, mas como meu nome é um nome bíblico, custaram muito para encontrar um nome com a letra I. Minha mãe queria um nome com a letra I, que todos lá em casa são com a letra I. Não sei porque a minha mãe e meu pai escolheram a letra I. E aí ficaram escolhendo meu nome para colocar, para fazer o registro. E o meu avô começou a me chamar de meu neto. Então ele só me chamava de meu neto. Ele não me chamava pelo nome. Eu vou em tal lugar com meu neto. É meu neto. Ele sempre me chamava assim. Eu falei pro Cantanhede que eu tinha esse apelido de neto, né? Meu neto, neto. Aí ele falou assim, Isaías Neto. Isaías Neto, nada a ver. Leão Neto. Barbosa Neto. Quando ele falou esse nome, Barbosa Neto, para você ver a capacidade de uma pessoa que tem experiência na área, né? E eu já criei o nome de alguns. Eu lembro disso que o Cantanhede fez. Aí ele criou o nome, Barbosa Neto. Pô, gostei. Vou gravar uma vinheta para ti. Que ele tinha, você sabe esse sistema de som que fica no poste? Sim. O Cantanhede tinha no comércio do Amapá. Então ele tinha um estúdio na casa dele. Ele ligou, vocês lembram daquele gravador chamado La Sonic, que vinha da França? Era um gravador grande, o pessoal tá me vendo aí, 2 caixas, 2 fitas, que tu gravava de uma fita para outra, e tinha entrada para microfone e tinha aquele brilho na voz. Ele gravou a minha vinheta nesse La Sonic dele. Barbosa Neto! Aí, Barbosa Neto, ele fez várias, tirou uma daquela da fita, levou pro cara da rádio. O operador se tira, essa vinheta é a vinheta do cara que vai trabalhar com a gente. Esse garoto aqui, me chamava de garoto. Foi assim que surgiu o meu nome. E eu criei do Isaac Luiz. O Isaac não tem Luiz no nome dele. É Isaac Leão Barbosa. E quando eu coloquei Luiz, até os filhos do meu irmão chamam de Isaac Luiz pra ele, cara. Isaac Luiz. Aí o André Pinheiro, Rodson André Pinheiro Tomás. Ele foi trabalhar de plantonista comigo na equipe. Ele disse assim, como é que eu vou colocar? Aí eu disse, André Pinheiro. Aí ele nasceu em Fazendinha. Aí colocaram a vinheta, André Pinheiro, de Fazendinha para o mundo inteiro. Legal. Ficou legal. Então, e vários outros que vêm trabalhar com a gente. Porque desde 98, Robson, você me perguntou, 98 foi Ipiranga e Vasco do Acre. O jogo foi 2 para o Ipiranga, 1 para o Vasco do Acre. Eu ganhei R$25 do Cantanhede, porque eu disse, você quer que eu venha sair de casa? Eu sou locutor de loja. Trabalho de segundas a sábado, 1h da tarde, e às vezes domingo eu ia para feira, que eu gostava da feira. Na feira a gente ganhava um dinheiro bom. E você quer que eu venha para cá trabalhar domingo à tarde, que é o dia que eu assisto meus filmes, sem ganhar nada? Não, eu vou lhe pagar. Ele pensou que eu ia me apaixonar pela proposta, e só porque era rádio. E eu disse, não, eu quero receber. Aí ele disse, eu vou lhe pagar R$25. Quando terminou a transmissão, que o plantonista fui receber o dinheiro na cabine do Glicério Marques, o comentarista era o José Maria Gomes Teixeira, o Manga. Sim. O cara que promove a maior Copa de futebol de várzea no estado do Amapá. São mais de 150 times jogando a Copa do Mundo Marcílio Dias. Dá tanta gente na Copa que dá mais que no estádio. Olha só. Meu amigo, a final da Copa, se Deus quiser, esse ano, vai ter a final da Copa do Mundo Marcílio Dias. Eu vou mandar o vídeo para vocês. Eu tenho matéria produzida lá. É impressionante como dá de gente para assistir a final da Copa. E o Manga disse pro Cantanhede, contrata esse menino. Deixa ele como repórter substituto. Quando faltar um, você coloca ele.
Eu gostei desse cara, ele tem pique. E foi o Manga que disse pro Cantanhede, na minha primeira narração de um jogo, que seria numa cidade vizinha, ele disse assim, coloca o menino aqui para narrar, o Barbosa Neto. Que a esposa do Cantanhede estava com um probleminha de saúde, ele disse assim, eu levo o Barbosa Neto. E ele narra. E eu narrei o meu primeiro jogo no município de Santana. Fiquei nervoso, confesso que fiquei, mas consegui narrar. Porque é todo um critério, tem que ter você tem a tua chamada de tempo. Sim. Então eu tive que escrever a minha chamada de tempo. Igual, você narra também? Não, o Magabe me leva para Ser repórter, comentarista. Nunca experimentou narrar? Comentarista, não. Ainda não. Ainda vai um dia. não. Ainda não, mas vai. Vamos. Se de repente falta uma Gabi, falta um operador, falta ele narra. Vai. Não tem jeito. Robson, pergunta, Robson. Pergunta, viu? Já que estamos falando Pergunta aqui, que a gente está com 1.300 curtidas já aqui. já que nós estamos falando de futebol, já faz aí 25 anos e pouco, né? É desde 1998. A pergunta que a gente nunca quer calar. Eles falam que eu falo muito, mas eu vou falar. Ah, mas fala, rapaz. Por que o futebol amapaense ainda não engrenou? O que falta, assim? A visão que a gente tem é questão mesmo de direção, é organização, é união. Porque, queira ou não queira, nós temos ali o futebol, nós temos clubes que são conhecidos. Tem Santos, tem Vasco, né? Tem Flamengo. Ipiranga, Trem, Macapá, que Amapá. Tem uma história, né? O que falta para levantar esse futebol? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta. Você trabalha comigo. A gente se pergunta às vezes, nós profissionais de imprensa, nós perguntamos às vezes isso para nós. Porque o futebol do Amapá, na era amadora, mandou para o Pará, vou citar alguns nomes. Aldo, Sim. lateral direito do Paysandu, que foi para o Fluminense, convocado para campeão brasileiro pelo Fluminense, que foi convocado para a seleção e infelizmente quebrou o pé na semana que ele ia se apresentar e não jogou na seleção brasileira. Mandou para cá o Biratã Silva do Espírito Santo, o Bira, que brilhou. Olha, o último campeão brasileiro invicto foi o Internacional de Porto Alegre. Sim. E o Bira era atacante do time de Paulo Roberto Falcão. Então, o futebol do Amapá, e nesse time que eu estou falando do Aldo com o Bira, que são dois irmãos, Sim. tem Marco Antônio, que é professor, não quis jogar futebol porque não quis sair. Eu não sei se o professor Marco Antônio saiu, mas dessa família, todos eles, Aldo, Bira, Marco Antônio, Haroldo Santos e Assis. Os 5 irmãos chegaram a jogar os 5 no Macapá. O Bira com 16 anos. Além desses, Jasso, aí eu vou citar aqui a família do Mário Sérgio, irmão do Lico. Eu vou citar o Jasson. Paz, é muita gente. Jardel, tem jogador. Tem jogador do futebol amapaense. Eu não peguei a era amadora. Quando eu cheguei no Amapá, em 1992, eu fui assistir uma final de campeonato, Ipiranga e Trem. E eu vi um público muito bom. Eu digo, tá bacana aqui. Que eu sempre gostei de assistir futebol. Papai me levava para assistir. Geralmente ele me levava para assistir Remo e Tuna, Paysandu e Tuna. Porque não tinha muita confusão. Que quando era Remo e Paysandu, mamãe não deixava de me levar. Dizia, não, vai só tu. Não leva o moleque que não pique, tu é grandão. Papai alto, forte, né? Acabou que aguentava a porrada. E com um molequinho no ombro, que o papai assistia um jogo comigo aqui 90 minutos, cara. Ele me colocou, eu magricelo, né? 8 anos de idade, 7 anos, mas já é um moleque, né? Ele botava aqui, se eu ficasse, como ele ia pro tinha uma turma de amigos que iam pra geral, porque era lá, na geral, o pessoal fala que a geral do Maracanã faz falta hoje, que é na geral que sai o negócio, é lá que é bacana, né? Aí o meu velho ia pra geral. Torcedor que não foi numa geral, não é torcedor. É verdade, esse tá correto. Robson, tá correto, sabe por quê? Porque o papai ia pra geral, então eu não podia ficar embaixo, senão ia me pisar.
Porque eles ficavam pulando pro lado, pulando pro outro. Uhum. É aquela. Aí quando saiu um gol, meu irmão, que os caras se abraçavam sem se conhecer. Entendesse? Aí meio bacana. Meu pai não era muito de beber, o papai gostava do futebol. Uhum. Ele dificilmente. Ele levava muita laranja. Tinha aquela batidinha no saco de choco. Aí o pessoal depois jogava, que o que eles tomavam lá dentro pra jogar nos outros. nos outros. Meu amigo chegava em casa e tinha que tomar um banho de sabão grosso mesmo pra poder tirar. Enfim, aí eu tô falando assim do futebol do Amapá. Uhum. E nós perguntamos por que hoje o futebol do Amapá não conseguiu alavancar. Minha visão como profissional de imprensa que trabalha lá e gosto do futebol no país, porque tem dirigente no Amapá que dá assim, dá sangue e gasta do próprio bolso. Se eu conheço um presidente que, se ele me autorizasse, eu falaria o nome dele, que ele é professor do quadro federal. Eu não sei quanto é o salário dele, mas é numa faixa de uns 10 mil, sei lá. Essa faixa. O federal vai bater 30, dependendo da função. É mesmo, e ele é da parte administrativa. Eu não sei quanto ele tem. Eu não sei quanto. Sim. Eu sei que ele tem um carro bonito. Sim. Ele tem um carro bonito, mora num condomínio, ele tem. Carro apresentável. Ele tem. Mas ele é pastor, inclusive. Eu acho que ele sabe o que ele está falando. Na hora que ele assiste, ele sabe o que eu tô falando. Ele é presidente e tem como vice um advogado. Eu digo para o advogado, que é meu advogado, meu amigo particular, disse assim: se você não fosse vice-presidente desse clube, você já tinha outras coisas. Ele falou: já. E ele disse: e a minha mulher conseguiu entender que isso é uma paixão. Eu tenho isso como paixão. Esses dois homens que eu citei aqui para exemplificar a sua pergunta e responder, eles tiram do bolso para pagar a folha de pagamento, para comprar material, para comprar comida para jogador, para time, para alugar onde. Olha, para você ter uma ideia, para você levar um time de futebol profissional do lado do centro de Macapá para o estádio, você vai comprar gelo, laranja, banana, melancia. Aí você tem um jogador: poxa, minha chuteira rasgou, tá desconfortável. Esse é o teu principal. Mano, quando tu tem uma estrela no time, ele diz: não, eu não quero essa chuteira, eu quero ir lá escolher a minha chuteira. E chega lá, hoje uma chuteira boa tá 600, 700, 1.200 reais. Aí o cara vai lá: não tenho dinheiro, passa meu cartão aí, meu cartão de crédito, mas não vai ter que pagar depois. Eu tô citando isso aqui. Esses homens, eles gastam com isso. Gasta 4 mil num jogo, o ônibus para levar e trazer é 700, 800 reais, dependendo do ônibus, porque ele fica lá esperando. Claro. Entendeu? Então, eu parto para responder essa pergunta por aí. Outra, a imprensa amapaense, eu estou puxando sardinha pro meu lado, ela é muito maior que o futebol. É diferente daqui do Pará. Aqui, a imprensa, ela É nivelada. é nivelada no Pará, com certeza. O futebol paraense é o que é hoje, graças à imprensa. Sim, A imprensa, sem dúvida. a imprensa paraense, ela dá conotação que às vezes chega um jogador. Se eu lembrar um que eu estava narrando o jogo, Magavi, no Mangueirão, esse cara jogava no Remo, lateral direito. Aí tocaram uma bola para ele atacando pro lado aqui do Bengui. Sim. Aí ele levou a bola, quando ele chegou na intermediária para lançar na área, ele deu-lhe uma canelada na bola e jogou para linha de fundo. Eu não tô lembrando o nome dele. Vou lembrar. Lembra o nome desse cara? Foi no reparo. Aí eu digo: como é que pode um cara... Aí foram buscar no aeroporto, ele chegou. Aí a imprensa lá entrevistando o cara, chegou, foi jogar. Meu amigo, eu quando jogava futebol, jogava na direita. Eu digo assim: não, peraí, o papai com 60 anos jogava bola. Papai canhoto bom de bola, rapaz. Meu velho atacante bom de bola. Eu digo: o papai joga mais que esse cara, bicho. Então, aqui, às vezes é um perna de pau, mas ele é bem recebido. Tu tá jogando. Vão para o aeroporto receber. Tu vai jogar meia-noite. 3 da manhã, o cara tá lá. Tem um repórter lá ao vivo com ele entrando no ar. Então, a imprensa paraense, ela engrandece o futebol do Pará. Entendeu? Por que eu digo que a imprensa do Amapá ela está maior que o futebol do Amapá? Vou citar aqui alguns colegas: Tarcísio Franco, Rodrigo Silva e José Caxias. Os três foram para a Copa do Mundo do Catar. Agora. Olha só. Foram para a Copa.
O Tarcísio foi para a Copa da Alemanha, foi para a Copa da Coreia do Sul e do Japão. E isso poucas pessoas têm esse privilégio, né? Devido a todo o trâmite que tem, né? E o Tarcísio disse para mim recentemente, que é um colega aqui, foi quem me deu mais oportunidade no rádio amapaense, foi o Tarcísio. Com ele eu viajei, saí do país, Argentina, estive no Uruguai, e aqui no Brasil eu conheço quase todas as capitais cobrindo o jogo da seleção brasileira. Mais para frente, se tiver uma oportunidade, vou falar sobre isso. Então, para ilustrar e responder a sua pergunta, a imprensa do Amapá está lá. Eu falei que fui no Uruguai na final da Libertadores. Sim. Nós temos, agora na pandemia, a gente deu uma parada. Mas eu tenho no histórico, credenciamento, fotos. Quase todo ano a gente fazia final do Campeonato Carioca, final de Copa do Brasil, final de Libertadores, entendeu? Final de competições importantes para o estado do Amapá, que o empresário... Eu vendo o meu produto, eu vendo para o empresário o meu produto. E ele patrocina, ele gosta do trabalho, então eu vou. Então por isso que eu digo, a imprensa está maior que o futebol. Tem dirigente que hoje diz que não. Mas ele cria um canal, compra o melhor computador, monta um estúdio, faz tudo, coloca o microfone mais caro do mundo. Se ele não tiver por trás do microfone uma pessoa que sabe fazer, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Né? Então... Ainda perde audiência para aquele cara que está com o microfone de celular transmitindo o jogo. Exatamente. Porque o público... eu digo assim... Por isso que eu, com os colegas do Amapá, a gente se entrosa. A gente tem um grupo, a gente conversa bem. Porque na hora de narrar, eu vou em todas as cabines, cumprimento todo mundo. A nossa cabine, sem falsa modéstia, a nossa cabine ela é agradabilíssima. Nós temos uma cabine com gramado sintético, com bancada, água mineral, garrafa de café, bolacha, a gente leva um lanche, tem suco e tem aquele entra aí, eu vou bater um papo, aí todo mundo conversa, porque na hora de narrar, eu não vou escolher, não é eu que vou dizer, não, tu tem que me ouvir, Magai. É o ouvinte, o telespectador, ele que escolhe, quem ele vai ouvir, o Magai, o Robson ou o Barbosa Neto? Ele vai definir. Ele que escolhe, eu não vou dizer para ele que ele é obrigado. Então, na hora que a gente entra no ar, sim, eu quero ter mais audiência que você, mas eu não tenho culpa. Eu não posso fazer nada se a pessoa escolheu você para ouvir. Tá entendendo? Então, tem dirigente que acha que a gente depende exclusivamente do futebol, que se ele não tiver, e isso atrapalha muito. Outra coisa, eu sou a favor da mudança. Se você dirige uma entidade por muito tempo, você acaba no meio desse teu caminho tendo alguns tropeços, algumas falhas, fica um pouco desgastado. Então, eu sou a favor da reeleição uma vez. Tá entendendo? Eu sou dirigente, eu passo 4 anos, eu sou reeleito 8 anos. Então, eu vou sair. Entra aí outro. Se esse não fez melhor que eu quero voltar. Voltar, eu me sinto... Eu fiz um bom trabalho, fiz um bom trabalho e quero deu voltar. tempo, agora eu vou... Nós temos uma federação aqui no Brasil, que eu vou citar, a Federação Roraimense, para não comparar com o Amapá. Lá o presidente da Federação de Roraima é um senhor, gente finíssima, pelo menos comigo. Quando eu cheguei em Boa Vista, eu fui bem recebido, chamou um motorista para nos atender e tal, foi super cortês. Mas ele está no comando da Federação de Roraima, o presidente, para pegar na internet. O nome dele é Zeca Chaldi. Ele está na federação há quase 40 anos, eu acho, 30 e poucos anos. Eu acho que ele nem tinha nascido quando ele era presidente da federação. Onde está o futebol de Roraima? Pois é. É um dos últimos do ranking. Não. Então, eu estou quase respondendo a tua pergunta. Eu sou meio criterioso na hora de falar essas coisas, porque eu não gosto de culpar ninguém. Mas eu acredito que, por exemplo, na hora na divisão. A culpa? Na divisão, da culpa, cada um tem a sua parcela, lógico. Né? Porque se eu sou dirigente de um clube, eu tenho uma pessoa no Amapá que eu vi ele bater de frente. E eu vejo ele bater de frente. Só que ele parece que já está se cansando também. Eu já cansou. Luciano Marba Silva, presidente do Santos. Ele chegava lá e botava o documento em cima da mesa. Não, mas isso não aceito.
Meu direito é outro, eu quero que seja cumprido o meu direito aqui. Tá entendendo? Então eu vejo que se você tiver essa postura, eu sou dirigente de clube, eu não aceito. 9 votaram a favor, só o Barbosa Neto votou contra, não interessa, eu votei contra. Tá entendendo? A CBF, por exemplo, dificilmente tem um concorrente, geralmente é tudo aclamado. Claro. Quem foi o cara que bateu de frente com o sistema? O presidente da Federação Paranaense de Futebol. Ele disse, não, eu sou contra. Quem é a favor, fique sentado. Ele levantou. Só ele em pé, todo mundo olhou e disse, eu sou contra. E eu não vou vender o meu campeonato para nenhuma emissora. E pronto. O clube vai ter que negociar, aí ficava correndo atrás da internet para pegar os lances do Atlético Paranaense, do Curitiba. Tô nem aí. Eu sou rico, vou sobreviver. E hoje é um dos futebol mais promissores, né? É o do Atlético Paranaense. Estive em Curitiba, eu vi o CT do Atlético, tem 7 campos de futebol, amigo. Tem campo de todos os tamanhos, categoria sub-9, sub-10, sub-11. Você ia se encantar. Você entra no CT do Atlético Paranaense, porque quando eu viajo, eu não fico dormindo em hotel, eu gosto de conhecer. Sim. E eu fui em Curitiba no jogo que o Trem foi jogar contra o Paraná Clube pela Copa do Brasil. Lembro. E ele foi fazer um treino no CT do Atlético. Eu já tinha visto o Trem treinar em Macapá e tal. Eu digo, vou conhecer. Eu fui andar, amigo, é um mundo. É por isso que o Atlético, a melhor escola de goleiro, lá tem treinador de goleiro, treinador de lateral direito, 50 lateral direito. Eu tenho um especialista que treina aquele garoto. Como é que tu vai, como é que tu marca, como é que tu faz o lançamento, como é que tu bate na bola. Porque hoje um jogador, ele é uma joia. Se você pegar, lapidar ele, um jogador... Nós temos um clube aqui em São Paulo, é o Mirassol, parece, eu não estou lembrado. Que o São Paulo vendeu um jogador por 26 milhões. 26 milhões nessa faixa. E esse jogador era desse time do interior. Eu não estou lembrado do nome aqui, porque é muita coisa na minha cabeça. E esse clube recebeu pela venda desse atleta, não sei se foi 9 ou 10 milhões. Sabe o que eles fizeram? Construíram um centro de treinamento. E está aí disputando a primeira divisão do futebol paulista. É isso que falta. O Atlético Paranaense, eu acompanhei também a questão do Atlético. Ele tinha uma meta, isso em